A religião do ateu é não ter religião, é não acreditar numa divindade. Então, o ateu, eu, inclusive, me relaciono muito bem com a ATEA. A ATEA é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. E o que acontece? Inclusive, eu já tive a honra de dar procuração para uma advogada defender os ateus sobre temas que lhes atingem. Então, nós temos em São Paulo o Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, que congrega mais de 30 segmentos religiosos e tem na sua composição cerca de 120 lideranças religiosas, e eu tenho a honra de fazer parte deste fórum. Uma outra entidade que eu não mencionei é a ANAGE, Associação Nacional de Juristas Islâmicos. Tá? Então, é uma entidade conduzida, né, por líderes islâmicos e que também defende a liberdade religiosa. Uma outra, judaica, Bnei Brit, que é uma entidade com a qual nós nos relacionamos, com a comunidade judaica, e que temos a honra também de ser parceiros na defesa da liberdade religiosa. O nome Bnei Brit significa Filhos da Aliança. Olha que nome sugestivo. E isso remonta lá à época de Abraão. Então, é um prazer contar com esta derivação, né? E outra coisa que eu não falei, a Ablir, que serviu de inspiração para que o NASP montasse um curso de MBA sobre liderança e liberdade religiosa. Olha aí, recentemente eu também fiz parte da primeira turma desse curso, e nós temos aí, por exemplo, no estado de São Paulo e no Brasil, o FORLIR, que é um Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Todos essas siglas, elas têm uma atuação marcante na liberdade religiosa, e nada disso existia antes de 2004. Você que é historiador, faça então o exame. Eu não vou dizer que a Blir, que é mentora disso e daquilo, mas antes dela atuar não existia todas essas coisas que existem hoje. Só que na igreja local, essas ações são muito desconhecidas e acanhadas, e estão começando a ter um ressurgimento agora. E eu vou explicar isso para vocês. Então, esse departamento existe em todos os níveis da igreja, na Conferência Geral, na Divisão Sul-Americana, nas uniões, na União Central Brasileira e nas associações. E nas igrejas locais. Se vocês abrirem aí o manual da igreja, na igreja local, o departamento é chamado de Relações Públicas e Liberdade Religiosa. E na associação e nos outros níveis é chamado de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. E ele serve não só para realizar atividades, para fazer cartinhas, mas para realizar atividades que levem ao crescimento da igreja e ao bom relacionamento da igreja com a comunidade do entorno da igreja e com as autoridades. A Divisão Sul-Americana, no ano de 2017, ela criou uma sigla chamada FORLIR. Eu sou coordenador do FORLIR da União Central Brasileira. O que é o FORLIR? É um fórum, mas fórum não é um evento. É uma reunião de pessoas, é um fórum de pessoas que se reúnem dentro de cada nível da igreja para desenvolver ações em defesa da liberdade religiosa. Então, tem o diretor da liberdade religiosa
aqui é a Lívia, a doutora Lívia. Então, os diretores de liberdade religiosa da associação reúnem-se mais com algumas pessoas simpatizantes à liberdade religiosa e formam o Fórum de Liberdade Religiosa da APL. O que é esse fórum? É a reunião dos diretores de liberdade religiosa, mais alguns colaboradores, para a promoção de ações de liberdade religiosa. Aqui na APL tem algumas regionais do fórum da APL, tá? Para fazer ações. Então eu vou passar aqui, mas isso não tira a autonomia do diretor de liberdade religiosa da igreja local. Por isso que eu fui convidado pela doutora Lívia e aqui estou. Eu vou, então, passar aqui uma visão maior, macro. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Olha lá. Qual é a função do FORLIR? Que nada mais é um grupo de apoio para os diretores de liberdade religiosa da igreja local. Treinar, mobilizar, prospectar lideranças adventistas para defender, proteger e promover a liberdade religiosa para todos. É importante essa visão. Líderes nomeados pelas igrejas locais e outros irmãos em plena comunhão que tenham interesse no tema. Então, quem pode participar, quem pode ser membro desse FORLIR? Essas pessoas. A reunião. As reuniões do FORLIR são trimestrais ou semestrais, com agenda de atividades estabelecida para o período. Então, eles se reúnem trimestralmente e combinam. Dia tal, nós vamos fazer um congresso de liberdade religiosa na igreja da Vila Alpina. Nós vamos ter um pregador falando de manhã em todas as igrejas do distrito, à tarde o congresso, e durante a semana, num céu, num espaço público próximo a essa região, fazer um fórum de liberdade religiosa. Qual a diferença do congresso e do fórum? A diferença é que o congresso nós vamos tratar de assuntos de interesse da igreja. Então, é esse assunto que nós vamos tratar no congresso que vai acontecer na igreja no sábado à tarde. E durante a semana nós vamos ter um fórum. No fórum nós vamos ter pessoas de outras religiões, cristãs e não cristãs. Visita às autoridades. E as autoridades, não é só o prefeito, o governador que é autoridade, o diretor de escola, líderes religiosos de outras congregações. Nós temos relacionamento com nossos irmãos mórmons, presbiteriano. Tem um amigo nosso, ele é um advogado, professor do Mackenzie, porque ele conheceu o nosso trabalho, ele levou a proposta para o Concílio Nacional da Igreja Presbiteriana e eles não tinham, criaram um departamento de liberdade religiosa. Amém? Participação em eventos, não só eventos nossos que nós realizamos, como eventos que somos convidados, porque outras entidades, a OAB, os mórmons, eles realizam eventos de liberdade religiosa. Vamos voltar. Avisamos a todos os adventistas do sétimo dia que saiu um decreto dominical nos Estados Unidos, que
para isso, eles estão educando para você respeitar o domingo. Um departamento de liberdade religiosa em cada igreja local para ensinar você a respeitar o domingo. Queremos avisar a todos que o decreto dominical é a marca da besta. Quem guardar o domingo receberá as 7 últimas pragas. Saiu o decreto dominical dos Estados Unidos da América. E para isso eles colocaram um departamento de liberdade religiosa em toda a igreja local, para ensinar você a respeitar o domingo. Queremos avisar a todos que esse decreto dominical é a marca da besta. Quem guardar o domingo receberá as 7 últimas pragas. Avisamos a todos que a marca da besta é o sinal da besta. O decreto dominical saiu nos Estados Unidos da América do Norte para que todos respeitem o domingo. Deus, na sua santa palavra, manda nós respeitar, é o sábado, mas o decreto dominical saiu para respeitar o domingo. Puseram em cada igreja local o departamento do decreto dominical, dizendo que é departamento de liberdade religiosa. E estão enganando os seus membros, dizendo: assim como você quer que o seu sábado seja respeitado, respeite o domingo do próximo. Mas nós não podemos respeitar o domingo. Os pastores foram comprados, os jesuítas se infiltraram dentro da igreja e todos os pastores estão promovendo o decreto dominical pelo departamento que eles dizem que é de liberdade religiosa. A marca da besta. O mundo inteiro para ser educado, para respeitar o domingo. Todos os que respeitar o domingo vão receber as 7 últimas pragas. O decreto dominical saiu nos Estados Unidos e em cada igreja local está o departamento do decreto dominical. É o departamento da liberdade religiosa de cada igreja local. O mundo inteiro se unir, os 3 espíritos imundos se unir, espiritismo, catolicismo e protestantismo se unir, mas o povo de Deus não vai se unir. A mão do Senhor está estendida para reaver o remanescente de seu povo, e ele completará a obra gloriosamente. Nós não vamos se unir para respeitar o domingo. O domingo não é para ser respeitado. O domingo é para ser desmascarado. É para ser avisado que Deus, o seu dia de guarda, é o Santo Sábado, o memorial divino da criação. E que o domingo é o sinal da besta, o sinal que o líder da Igreja Católica é a besta de Apocalipse capítulo 13. E todos aqueles que guardar o domingo vão receber as 7 últimas pragas. Porque o domingo é o sinal da besta. Avisamos a todos os adventistas do 7º dia que o decreto dominical saiu dos Estados Unidos da América do Norte. O decreto dominical para todos respeitar o domingo.
E os pastores adventistas foram comprados pelos jesuítas. E muitos deles são jesuítas disfarçados de pastores. Eles estão educando os membros da igreja para que os membros da igreja respeitem o domingo. Mas todos aqueles que respeitar o domingo vão receber as 7 pragas. Eles estão ensinando que o respeitar é passar da tolerância para a aceitação. Ele está ensinando os membros da igreja respeitar o domingo. Foi assim que houve o dia do sol na igreja primitiva, no tempo de Constantino. Primeiramente, eles guardaram os 2 dias. Eles passaram a guardar o sábado. Eles passaram a guardar o domingo, como já estava guardando o Santo Sábado. Ocorreu no tempo de Constantino, no tempo da igreja primitiva. Assim também, o decreto dominical saiu para que as pessoas respeitem o domingo. E esse decreto dominical, o seu departamento está também na igreja local, para que aqueles que guardam o Santo Sábado passem também a respeitar o domingo. Mas nós devemos somente respeitar o sábado, não é para nós respeitar o domingo, porque o domingo é o sinal da besta.